Ele partiu num sopro, e levou consigo metade de sua alma. O silêncio que ficou era mais pesado do que qualquer palavra. Era um vazio que doía, que grita, que desafia qualquer explicação. Ana acreditava que aquele era o capítulo final da sua maior história de amor. Ela se preparou para viver o resto de seus dias na sombra de uma saudade insuportável, alimentando apenas as cinzas de uma felicidade extinta. Mas o universo, ou melhor, o mundo espiritual, guardava para ela uma revelação sublime. Porque a morte, meus amigos, é apenas uma passagem. E o amor puro? O amor puro é uma chama que nem o mais forte dos ventos do além é capaz de apagar. Esta não é uma história sobre uma despedida. Esta é a história verídica de um reencontro. Um reencontro que desafia tudo o que sabemos sobre a vida e a morte, e que prova que os laços eternos, simplesmente não se desfazem. Para entender a profundidade da queda, é preciso primeiro conhecer a altura do voo. E o mundo de Ana e Carlos era, sem dúvida, um lugar elevado, construído não com tijolos e cimento, mas com pequenos momentos e gestos silenciosos. Imagine uma pequena cidade no interior, onde as tardes são tão longas que é possível acompanhar o movimento do sol pela sombra das mangueiras. Um lugar onde o maior barulho não é o trânsito, mas o sino da capela marcando o Ângelus, chamando todos para uma pausa de gratidão. Era neste cenário de paz, quase atemporal, que a história deles florescia. E que história! Ana e Carlos eram almas gêmeas não por uma questão de destino cego, mas por uma escolha consciente de dois corações que se reconheceram. Sua casa, simples e humilde, era na verdade um palácio de afetos. As paredes podiam ter tintas descascadas, mas estavam sempre enfeitadas com fotografias desbotadas de sorrisos largos e ramos de alecrim secos no parapeito da janela. O aroma que dominava cada cômodo não era de luxo, mas de pão caseiro saindo do forno e do café coado no coador de pano, um ritual sagrado que eles compartilhavam todas as manhãs. Eles não tinham posses materiais, é verdade. Mas sua riqueza era outra, infinitamente mais valiosa, a cumplicidade que transformava qualquer problema em uma piada interna, a paciência de ensinar um ao outro a tricotar ou consertar uma torneira, e a fé inabalável de que, enquanto estivessem juntos, seriam capazes de enfrentar qualquer coisa. As noites eram celebradas à luz de velas, não por falta de energia elétrica, mas porque a luz tremulante criava um ambiente de intimidade e confidências. Era sob aquele céu estrelado, visto da varanda, que Carlos sussurrava promessas que ambos acreditavam serem eternas. O amor que a gente constrói aqui, ele dizia, segurando a mão dela, é a nossa única herança real. É algo que levaremos conosco para sempre. E Ana acreditava. Ela acreditava com toda a força do seu ser. Eles forjaram um laço que, em sua inocência, julgavam ser inquebrável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as intempéries do mundo. E é justamente essa crença inabalável, essa confiança absoluta na perpetuação daquela felicidade singela, que torna o que está prestes a acontecer tão devastadoramente arrasador. Porque quando a vida decide nos colocar à prova, ela não escolhe alvos frágeis. Ela mira direto no que temos de mais puro, de mais precioso, e é exatamente isso que você vai testemunhar a seguir. O paraíso construído por Ana e Carlos não foi invadido por uma tempestade repentina. Não houve um raio que partisse a árvore ao meio. A tragédia chegou disfarçada de banalidade, com um sussurro quase inaudível. Tudo começou com um cansaço que Carlos insistia em atribuir ao trabalho na lavoura. Um desconforto aqui, uma dor nas costas persistente ali, detalhes tão pequenos que poderiam ser varridos para debaixo do tapete da rotina. Mas Ana, com a antena finamente sintonizada de quem ama profundamente, sentiu o primeiro frio na espinha. Aquele não era o cansaço comum. Era algo mais profundo, mais sombrio, um visitante indesejado que se instalava silenciosamente no corpo do homem que era sua fortaleza.
Ela insistiu naquele exame de rotina, só para tranquilizar, disseram. O médico da pequena cidade, um homem de fala mansa, inicialmente descartou qualquer alarme. Mas seu rosto, naquela segunda consulta, perdeu um pouco da sua habitual serenidade. Os exames simples haviam levantado uma poeira fina de dúvida. Precisamos investigar mais, ele disse, e essa frase, tão comum em consultórios, soou como o primeiro sino de um funeral. A partir daí, a vida deles se transformou em uma sucessão interminável de corredores de hospital, de esperas angustiantes em salas frias, de termos médicos que soavam como sentenças em uma língua estrangeira e aterrorizante. Cada novo diagnóstico era um golpe mais severo que o anterior. Era uma espiral descendente sem fim, uma úlcera, que na verdade era um tumor, que na verdade era agressivo, que na verdade já havia espalhado. Cada consulta era a retirada de um tijolo daquela fortaleza que eles julgavam inquebrável. A esperança, que no início era um farol brilhante, foi se tornando uma chama vacilante, soprada pelo vento gelado de prognósticos cada vez mais sombrios. E então, veio a palavra. A palavra que ecoou naquela sala de hospital pequena e clara, e que, ao mesmo tempo, mergulhou o universo deles na escuridão mais absoluta, inoperável. A partir daquele momento, Ana não assistia mais à vida de Carlos, ela assistia, impotente, dia após dia, minuto após minuto, à sua lenta e agonizante despedida. Cada suspiro seu era mais raso e fraco que o anterior. Cada olhar que ele lhe dirigia, cheio de um amor imenso e de um medo profundo, era até logo mais doloroso que o último. A dor daquela despedida prolongada era uma agonia silenciosa. Era um nó na garganta que não se desfazia, que não permitia nem mesmo o alívio catártico do pranto. Ela precisava ser forte para ele. Precisava sorrir através das lágrimas que teimavam em não cair. Trocar curativos, administrar remédios que já não surtiam efeito, ler para ele até que a voz falhasse, eram os únicos gestos de amor que restavam. E então, chegou aquela manhã fria de inverno. O mundo lá fora estava parado, coberto por uma névoa silenciosa e soturna. Dentro do quarto, o silêncio era ainda mais pesado, mais definitivo. O ar parou de vibrar. O ritmo cansado da respiração de Carlos, que havia se tornado a trilha sonora dos dias e noites de Ana, simplesmente cessou. A mão que ela segurava, aquela mão forte que havia trabalhado a terra, que havia acariciado seu rosto, que havia construído um lar, ficou fria e inerte entre as suas. E para Ana, naquele exato momento, o mundo não apenas parou. Ele desmoronou. O silêncio na casa, outrora preenchido por risadas e conversas, tornou-se ensurdecedor. Cada objeto era um monumento à dor. As 2 xícaras de café na pia viraram um símbolo cruel de solidão. A cama compartilhada transformou-se em um mar infinito de lençóis frios e lembranças angustiantes. A pergunta por quê ecoava em sua mente em um loop insano, um mantra de desespero sem resposta, sem consolo, sem sentido. A fé que sempre a aquecera pareceu abandoná-la. A doutrina que tanto estudará parecia vazia perante a realidade crua daquela perda. Era o fim. O fim absoluto, total e irrevogável de tudo o que importava. Era o que ela acreditava com cada fibra do seu ser destruído. Mas o que Ana, em sua dor aguda e cegante, ainda não podia compreender, era que a morte do corpo é apenas uma página virada no livro infinito da alma. O amor deles era uma energia demasiado poderosa, demasiado pura, para ser contida pelas limitações da matéria. O que parecia o epílogo, era, na verdade, o prelúdio de uma conexão muito mais profunda e surpreendente. O que aconteceu a seguir é a prova definitiva de que os laços eternos não se desfazem, eles se transformam. E a reviravolta que você vai testemunhar agora vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a vida, a morte e o poder do amor verdadeiro. Prepare o coração,
porque a história está prestes a tomar um rumo que você jamais imaginou. 1 ano. 365 dias. 8.760 horas. Ana não contava mais o tempo em calendários, mas em golpes de saudade. Cada amanhecer era uma batalha, cada entardecer, uma condenação à solidão. O mundo havia perdido suas cores, seus sons, seu sabor. Ela funcionava no piloto automático, um espectro habitando a própria vida, presa no vácuo gelado que a partida de Carlos havia criado. E então, chegou a data mais cruel de todas, o aniversário de casamento. Um marco que antes era sinônimo de alegria pura, de celebração do amor, transformou-se na lembrança mais dolorosa do que foi perdido. A casa, silenciosa e escura, era um espelho da alma vazia de Ana. Ela não tinha forças para nada, mas uma compulsão interior a guiou. Movida por uma memória muscular do coração, ela foi até a cozinha. Com mãos trêmulas, pegou 2 xícaras de porcelana, a xícara dela, com uma pequena rachadura, e a xícara dele, impecável, guardada como uma relíquia. Colocou-a sobre a mesa de madeira, a mesma mesa onde tantas risadas haviam ecoado. Acendeu uma única vela, cuja chama tremula era a única coisa viva naquela escuridão. E foi ali, sentada naquela solidão ritualística, encarando a xícara vazia de Carlos, que a barreira de contenção que ela tanto construíra desmoronou por completo. A saudade não foi mais uma dor surda, foi uma faca afiada e gelada, torcida em seu peito. O choro que veio não foi de soluços contidos, foi um tsunami de desespero, um grito primal de uma alma ferida que já não aguentava mais a dor. Ela dobrou-se sobre a mesa, seus ombros sacudindo violentamente, e as lágrimas caíram sobre a madeira, formando pequenas poças de pura agonia. E em meio àquele vórtex de dor, num ato de desespero final, num desafio lançado ao universo, ao destino, a Deus e a todos os planos espirituais, ela ergueu o rosto encharcado e suplicou em voz alta, uma voz rouca, quebrada, mas carregada de uma força última de esperança: Carlos, por favor. Se é verdade que o amor não morre, que a vida continua, que tudo o que acreditamos não é uma ilusão, eu preciso de um sinal. Mostre-me que você está bem. Mostre-me que ainda me ouve. Me dê uma prova, ou eu não vou conseguir continuar. E o universo respondeu. Imediatamente após seu pedido desesperado, uma calmaria absoluta pairou no ar. O silêncio tornou-se tão espesso que era possível ouvir o próprio sangue correr nas veias. E então, o impossível começou a acontecer. Do lado de fora, não havia uma brisa sequer. Mas, lentamente, uma suave e inexplicável corrente de ar começou a soprar pela janela semiaberta. Era um vento morno, diferente de qualquer vento que ela já tinha sentido, que envolveu seu corpo como um abraço. A chama da vela sobre a mesa, que até então queimava estável e vertical, começou a dançar. Não era um balanço caótico, era uma oscilação ritmada, quase deliberada, como se estivesse tentando formar uma palavra. E então, num movimento suave e final, ela se inclinou para o lado e se apagou. A escuridão engoliu a sala. Mas não era uma escuridão assustadora. Era uma escuridão expectante, sagrada. No escuro completo, um frio percorreu a espinha de Ana. Mas não era o frio do medo ou do pavor. Era um frio reconfortante, familiar, era a sensação que ela tinha quando Carlos a abraçava em um dia frio de inverno. E então, veio o aroma. Um cheiro que fez seu coração parar dentro do peito. Era inconfundível, impregnado em milhares de memórias. Era o perfume suave do sabonete que Carlos tanto gostava, misturado ao aroma do lençol limpo que ela pendurava no varal sob o sol, um aroma que ela associava exclusivamente a ele, a segurança de seu colo, a paz de dormir ao seu lado. Um aroma que havia sumido da casa havia 1 ano. Ele encheu o ar, envolvendo-a completamente,
tão real e tangível que ela podia quase saboreá-lo. E então, o ápice. O inefável. O milagre. Ana sentiu, com uma clareza tão absoluta e avassaladora que não havia espaço para dúvida, o toque. O toque de uma mão. Não uma mão física, de carne e osso, mas uma mão feita de energia pura, de amor condensado. Ela sentiu, na pele do seu rosto ainda molhado de lágrimas, a pressão suave, carinhosa e infinitamente familiar dos dedos de Carlos acariciando sua face, enxugando suas lágrimas. Era um toque que transmitia uma mensagem silenciosa e poderosa: estou aqui. Estou bem. E o nosso amor é eterno. Não havia ninguém na sala. Apenas uma presença. Uma consciência amorosa e poderosa que preencheu cada centímetro daquele espaço escuro. E no lugar da dor dilacerante, uma paz avassaladora, uma serenidade sobrenatural, desceu sobre Ana, envolvendo-a num manto de amor que não pertencia a este mundo. Mas aquela noite de lágrimas transformadas em êxtase espiritual, era apenas o começo. O primeiro sussurro de um diálogo que estava prestes a ser reaberto. O sinal que Ana pediu era real, mas ele era apenas a ponta do iceberg de uma revelação muito, muito maior. O que aconteceu nos dias seguintes vai desafiar tudo o que sabemos sobre a conexão entre dois mundos. Carlos não havia voltado apenas para confortá-la. Ele tinha uma mensagem. E essa mensagem vai mudar para sempre a vida de Ana e a de todos que testemunharem essa história. O reencontro verdadeiro está prestes a começar. Aquela noite milagrosa não foi um ponto final. Foi uma vírgula, uma pausa respiratória num diálogo cósmico que havia sido interrompido pela morte e que agora era retomado em uma frequência diferente. O sinal que Ana receberá, aquele toque de amor puro, aquele aroma que transcendia a lógica, não era um evento isolado, um simples aceno de despedida. Era uma porta que se abria. E nos dias que se seguiram, Ana sentiu uma mudança no ar. Uma leveza que ela não sentia há mais de um ano. A casa não estava mais pesada. Havia uma energia nova, uma presença suave que a acompanhava, não como um fantasma, mas como um guia, um amparo silencioso. E então, a reviravolta mais profunda e transformadora ocorreu. Não em estado de vigília, mas no santuário dos sonhos, o lugar onde o véu que separa os mundos é mais fino. Ana adormeceu com o coração ainda ecoando a paz do encontro e foi recebida por um sonho. Mas chamar aquilo de sonho é uma injustiça. Era uma experiência vívida, hiperreal, uma comunicação direta de alma para alma. Ela se encontrou em um jardim de uma beleza indescritível, onde as cores eram mais vibrantes e a luz não vinha do sol, mas parecia emanar de tudo e de todos. E lá, sob uma árvore que brilhava suavemente, estava ele. Carlos. Mas não o Carlos doente, fragilizado pelo sofrimento físico. Era a essência mais pura dele. Seu corpo era luminoso, translúcido em alguns momentos, sólido em outros. Vestia roupas brancas e fluidas que pareciam feitas de luz tecida. E seu rosto estava radiante, preenchido por uma paz e uma felicidade tão absolutas que era quase impossível fitá-lo. E ele sorria. Um sorriso que era um abraço para a alma de Ana. Ana, disse ele, e sua voz não era ouvida pelos ouvidos, mas ressoava diretamente dentro do seu ser, calma e cristalina. Minha amada, não chore mais por mim. Por favor, pare de sofrer. Veja, estou completo. Estou são. Estou feliz de uma maneira que palavras humanas não podem descrever. A vida aqui é uma continuação, uma ampliação de tudo o que é bom e verdadeiro. O nosso amor, ele fez uma pausa, e seu olhar transbordou uma ternura infinita. O nosso amor não apenas sobreviveu. Ele ficou mais forte. Mais puro. Porque aqui não há egoísmo, nem ciúme, nem medo.
só o amor em sua essência. Ele se aproximou, e embora não a tocasse fisicamente, Ana sentiu uma onda de calor e bem-estar percorrer cada célula do seu corpo. A sua missão ali ainda não terminou, minha querida, continuou ele. Há ainda tanto para você fazer. Tantas vidas para tocar com a sua força. Eu não me fui. Estou aqui, ao seu lado, em cada passo, em cada momento de dúvida, em cada instante de fraqueza. Apenas não me pode ver com os olhos do corpo, mas pode me sentir com os olhos do coração. Confie. Acredite. E viva. Ao acordar, Ana não estava com o rosto molhado de lágrimas de saudade. Pela primeira vez desde a partida dele, ela acordou com o rosto molhado de lágrimas de gratidão. Uma serenidade profunda, inabalável, havia tomado o lugar da angústia que a consumia. Ela não precisava mais acreditar na vida após a morte. Ela sabia. Ela tinha experimentado. A morte não era o fim, era apenas uma transformação necessária, uma passagem para uma forma de existência mais elevada e livre. O amor deles não fora interrompido, havia sido promovido. E naquele estado de graça, de compreensão ampliada, as palavras que ela tanto estudará no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ganharam um significado novo, vívido e tangível. Ela entendeu, na própria pele, o que significava a frase: para tudo sofrem os menosprezados, menos para serem felizes, a vida lhes é dada como prova ou expiação, mas eles, que não veem o objetivo, colhem sempre espinhos onde esperavam encontrar rosas. A sua dor havia sido a prova. O espinho que a perfurara repetidas vezes. Ela havia vasculhado o jardim da vida dele após a partida, procurando desesperadamente pela rosa do seu amor, e só encontrar os espinhos da sua ausência. Mas agora ela compreendia. A rosa não tinha morrido. Ela não estava mais naquele jardim terreno. A rosa que ela buscava, o amor de Carlos, estava simplesmente florescendo em outro jardim, um jardim eterno, sob uma luz mais bonita, e seu perfume agora era percebido não pelo olfato, mas pela alma. Mas a história não termina aqui. Esta revelação não foi um presente apenas para Ana. Era a primeira peça de um quebra-cabeça divino. A missão que Carlos mencionara não era vaga. Ela era específica, real e estava prestes a se revelar de uma forma que iria não apenas preencher o vazio de Ana, mas iria tocar e transformar a vida de dezenas, centenas de outras pessoas que, assim como ela, vagavam cegas pela dor, colhendo espinhos e sem enxergar as rosas invisíveis que o plano espiritual plantava ao seu redor. O que Ana fez com essa nova verdade? Como ela transformou a maior perda da sua vida no maior propósito da sua existência? A última peça deste emocionante quebra-cabeça espiritual está prestes a se encaixar no nosso desfecho reflexivo. Você não vai querer perder. Ana não superou Carlos. Essa palavra, superar, tão comum em nosso vocabulário, pareceu-lhe inadequada, quase uma traição. Como superar uma parte de sua própria alma? Como superar o ar que se respira? Não, ela não superou a saudade. Ela fez algo muito mais profundo e transformador, ela transcendeu a dor. Ela compreendeu que a falta física não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser ressignificado. Aquele espaço outrora ocupado pelo toque, pela presença material, foi paulatinamente preenchido por uma certeza espiritual inabalável. Carlos não estava faltando. Ele estava presente de outra forma, mais ampla, mais livre e, de certa maneira, até mais íntima, pois agora habitava não apenas ao seu lado, mas dentro dela, na essência do seu ser. E dessa transformação interior brotou um propósito que deu um novo significado a cada lágrima derramada. A mesma dor que um dia quase a destruiu tornou-se a ferramenta mais valiosa para seu serviço ao próximo. Ana começou a dedicar sua vida a acolher outros corações despedaçados pelo luto.
Em grupos de apoio, em conversas simples à porta da igreja, em um olhar de compreensão para um estranho que chorava em silêncio no mercado, ela se tornou um farol. Ela não oferecia palavras vazias de consolo. Ela oferecia seu testemunho vivo. Ela contava sua história, a escuridão total da perda, o grito de desespero no aniversário de casamento, o sinal milagroso do aroma e do toque, e o reencontro no sonho vívido. Ela mostrava, com a autoridade de quem viveu, que a separação é apenas aparente, uma ilusão dos sentidos físicos. Que o amor é a única realidade permanente. A maior herança que Carlos lhe deixou não foi de bens materiais, mas de missão. A dor imensurável não tinha sido um castigo. Tinha sido um instrumento rude, porém necessário, para reconectar sua alma com a verdade eterna, a de que somos, acima de tudo, espíritos imortais, em uma jornada de aprendizado eterno. E que os laços do amor sincero são fios dourados tecidos na própria essência do universo, fios que nem a morte, essa simples passagem de um quarto para outro, é forte o suficiente para cortar. A morte, afinal, só separa aqueles que estão conectados pela matéria. Aqueles que estão conectados pela alma, ela une ainda mais. E é essa mensagem que fica para cada um de nós. A história de Ana e Carlos é um lembrete poderoso de que a nossa existência vai muito além do que os olhos podem ver. Ela nos desafia a perguntar: quantas vezes, na nossa vida, nós choramos espinhos, sem perceber que as rosas já florescem em outro plano, esperando apenas que afinem nossos sentidos espirituais para sentirmos o seu perfume? E agora, eu quero fazer uma pergunta muito especial para você, que acompanhou essa história até aqui. Se você pudesse receber um sinal de alguém que você ama e que já partiu para o plano espiritual, qual seria o sinal mais significativo para você? Seria um aroma específico, uma música, um objeto? Compartilhe aqui nos comentários, a sua experiência pode ser a chave que traz conforto para outro coração que está passando pelo mesmo. Se esta história tocou o seu coração e reforçou a sua fé na vida eterna, deixe seu like aqui no vídeo. Esse gesto simples ajuda nosso canal a crescer e a levar mais mensagens de esperança e consolo para quem mais precisa. E se você ainda não é parte da nossa família, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Temos muitos outros reencontros emocionantes para compartilhar com você. Um abraço fraterno, cheio de fé e de certeza no amor que nunca morre. Até a próxima história.